Seja bem-vindo a este canal. Dando sequência aos nossos vídeos, onde comentamos as lições bíblicas da revista da CPAD, neste vídeo estarei comentando sobre a lição de número 5, que tem como tema Jesus é Deus, que é esta lição aqui. Jesus é Deus. Mas antes disso, eu quero pedir para você, caso ainda não seja inscrito no canal, que possa se inscrever, deixar o seu like, ativar o sininho das notificações e compartilhar o vídeo. Quero também pedir para você, mais uma vez, poder dar o like, que é aquele símbolo que tem assim o símbolo positivo, que é o curtir do vídeo, porque isso é muito importante. Eu vejo que muitas pessoas, elas assistem o vídeo, mas não deixam o like. E se você deixar o like, você clicar aí, não custa nada para você, vai ajudar o canal, porque aí a plataforma irá distribuir o vídeo para mais pessoas e assim o alcance será maior. Então eu peço para você humildemente, caso você acesse esse vídeo, possa clicar no like positivamente para poder isso acontecer. E também eu quero informar, para quem não sabe, que eu sou o autor de duas obras. A primeira é esta aqui, Enciclopédia de Notas Bíblicas, Históricas e Teológicas, uma obra de 700 páginas, muito volumosa, importante para você colocar junto com as suas Bíblias de estudo, junto com os seus comentários bíblicos, para que quando você estiver lendo a Bíblia, tiver alguma dúvida sobre alguma questão, você poder consultá-la juntamente com os seus comentários bíblicos e com as suas Bíblias de estudo para te ajudar a entender alguma passagem. Aqui eu abordo vários temas, tem muitos assuntos aqui, desde comentários sobre versículos da Bíblia, comentários sobre os livros da Bíblia, comentários sobre vários personagens da história judaico-cristã e comentários da teologia. Então tem muita coisa aqui, foram mais de 15 anos para mim poder produzir esta obra. Mais de 15 anos. E olha que eu não tinha esse tempo integral para poder escrever. Eu sacrifiquei horários vagos de férias, horários vagos de descanso para poder escrever este material aqui. E também a outra obra, que é esta aqui, ó. Os frutos dos falsos profetas, pelos seus frutos os conhecereis. Obra que denuncia os erros e muitas coisas erradas que têm acontecido nas igrejas autoproclamadas de evangélicas. Então, nesta obra você vai ver que os princípios do evangelho de Cristo têm sido jogados ao chão por homens que querem apenas poder e dinheiro. Até onde sei, ninguém teve coragem de escrever e colocar em um livro as coisas aqui que eu coloco. Então, caso você queira adquirir essas obras, é só acessar os links que eu vou deixar na descrição deste vídeo e deste canal. Você clica nos links e aí vai ser direcionado para a editora, para o site onde você pode comprar. Na Amazon também tem as duas obras. Muita gente gosta de comprar pela Amazon porque é mais fácil, é mais prático. Então na Amazon também tem esses dois materiais lá para você adquirir. Então vamos entrar aqui no estudo nosso deste vídeo, que é a lição de número 5, Jesus é Deus. Jesus é Deus. Vamos aqui começar na introdução, mas antes disso, o texto que o comentarista utilizou para poder formular o seu comentário aqui é João, o Evangelho de João, capítulo 1, dos versículos do 1 ao 4 e dos versículos do 9 ao 14. Então é o capítulo 1 de João, versículo do 1 ao 4 e do 9 ao 14. Vamos aqui entrar na introdução. O apóstolo João, como judeu monoteísta, instruído na sinagoga, não está apresentando um novo Deus, mas colocando o verbo dentro da divindade dos seus antepassados. O apóstolo não admitia, em hipótese alguma, outra divindade, senão só, e somente só, o Deus Javé de Israel. Por isso, no prólogo do seu evangelho, ele descreve o verbo com os atributos da deidade, aqueles que mais se destacam no seu relato do começo ao fim. Então, o tema da lição, que é Jesus é Deus, é muito forte. Então, mostra, vai provar que Jesus é Deus, que Jesus é Jeová. Então, o comentarista afirma que João ele era um judeu monoteísta, ou seja, ele não iria ensinar alguma coisa como se houvesse dois deuses, não, mas que Jesus é o mesmo Deus, porque ele é judaico, João era judaico, de origem judaica. Ele era judeu e era instruído na sinagoga, ou seja, ele frequentava a sinagoga. Então, jamais ele iria
com um assunto que seria contrário ao ensino monoteísta, ou seja, de um único Deus. Então Jesus é o único e verdadeiro Deus da Bíblia. Primeiro, a doutrina bíblica da divindade de Jesus. 1. Jesus é Deus. O Novo Testamento é direto quanto à natureza divina de Jesus. E o Verbo era Deus. Ao que Tomé lhe respondeu: Senhor meu e Deus meu. Mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Para conhecimento do mistério de Deus, que é Cristo, e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. E nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então aqui o comentarista ele coloca vários versículos, e aqui tirados da tradução NAA, da Bíblia, a tradução mais nova da Sociedade Bíblica do Brasil. E nesses versículos, alguns aqui chamam a atenção. Por exemplo, aqui, ó, lá em Colossenses 2:2, que para conhecimento do mistério de Deus, que é Cristo. Aí depois vem, e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Então aqui, em Tito 2:3 na NA, então tem um termo assim, ó, Deus e Salvador Jesus Cristo. Então Deus e Salvador se referindo a Jesus Cristo, chamando Jesus Cristo de Deus realmente nessa passagem. E tem outra aqui, ó, 2 Pedro, ou melhor, 2 Pedro 1:1, na NA diz assim, ó, do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Então Deus e Salvador estão ligados pelo termo E, e se refere a Jesus. Também aqui em 1 João 5:20, ó, este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então, não há dúvida. E realmente o texto da NA é tirado do texto grego, chamado de crítico, né? Os textos alexandrinos do Egito, que muitos criticam, que defendem o texto Recepts, criticam que esse texto é ruim, mas nessas passagens aqui, esses textos gregos estão afirmando claramente que Jesus é Deus. Então, é uma coisa inegociável. 2. Seus atributos absolutos. Os atributos são perfeições próprias da essência de Deus. Os atributos absolutos ou incomunicáveis são exclusivos da divindade, como onipotência, eternidade, onisciência e onipresença. A onipotência significa ter todo o poder, ser todo poderoso. Jesus é onipotente. Ele é eterno. No princípio era o Verbo. Indica que ele já existia antes mesmo da criação com o Pai. A onipresença é o poder de estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Jesus é onipresente. E esse onipresente aqui, a gente tem um exemplo, né? Aquele caso lá de quando o discípulo, né, Natanael, ele está lendo, ele está debaixo da figueira, provavelmente lendo a escritura hebraica, Jesus fala, ó, antes que Filipe te chamasse, te vi eu estando tu debaixo da figueira. E isso causa um grande espanto nele, um choque muito forte, porque ele estava sozinho ali debaixo daquela árvore. Então Jesus provou ali a sua onipresença. A onisciência é o conhecimento perfeito e absoluto que Jesus possui de todas as coisas, de todos os eventos e todas as circunstâncias por toda a eternidade passada e futura. Jesus possui esse atributo. Vamos entrar aqui na segunda parte. A heresia que nega a divindade de Jesus. Então aqui vamos entrar no comentário onde mostra as heresias que negam, que falam que ó, Jesus não é Deus. Heresias que falam que Jesus não é Deus. Primeiro, o arianismo. Os primeiros a negarem a divindade de Jesus foram os ebionitas, seguidos pelos monarquianistas e dinâmicos, mas a heresia principal que abalou os fundamentos da igreja foi o arianismo. O termo arianismo vem de Ario, o expoente dessa doutrina em Alexandria, a partir do ano 318. Ele negava a divindade de Cristo e o considerava como um Deus de segunda categoria. Ario rejeitava a eternidade do Verbo, embora defendesse sua existência antes da encarnação. Recusava que fosse ele eterno com o Pai, insistindo na tese de que o Verbo foi criado como primeira criatura de Deus.
a palavra de ordem arianista era: houve tempo que o verbo não existia. Então, o arianismo foi a primeira seita assim, que causou grande abalo. Houve outros antes, como foi mencionado aqui, mas o arianismo realmente, na história da igreja, causou um grande prejuízo ao cristianismo. Porque Ario ele buscava, então, nos textos bíblicos, mostrar que Jesus, em algum momento na eternidade, foi criado, que Jesus não teria sido eternamente existente, mas que em algum momento lá atrás, antes da criação do mundo, Jesus teria sido criado. E até nesse ativismo, né, quando você vê alguma coisa que fica muito focado, é um ativismo, e você vê claramente que é uma seita, conforme essas frases deles aqui. Ó. Houve tempo que o verbo não existia, ficavam falando isso o tempo todo, uma provocação. Segundo, suas explicações. Ario e seus seguidores pinçavam as escrituras aqui e acolá em busca de algumas passagens bíblicas para dar sustentação às suas crenças. Seguem algumas delas, as mais emblemáticas. O Senhor me criou no princípio dos seus caminhos, Provérbios 8, 22, da Septuaginta, o qual era a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação, Colossenses 1, 15. Houve tempo em que o Filho não existia. Outra passagem favorita era: e a vida eterna é esta, que conheçam a ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Com isso, ignoravam todo o pensamento bíblico que defende a eternidade e a deidade de Cristo. Então, eles pegavam alguns versículos, isoladamente, e aí criavam a sua defesa, a sua explicação. Mas esse versículo de Provérbios 8, 22, capítulo 8, versículo 22, da Septuaginta, do texto grego do Antigo Testamento, era o favorito. Era o favorito utilizado por Ario. Aí vem aqui, ponto 3. Como solucionar a controvérsia? A tradução criou de Provérbios 8, 22, da Septuaginta, é opcional, pois o verbo hebraico nessa passagem é canã, obter, adquirir, criar, mas o sentido de criar para trazer à existência algo do nada. É o verbo baran, como em Gênesis 1:1. O texto de Colossenses 1:15 diz que Jesus é o primogênito de toda a criação e não o primogênito de Deus. A palavra prototokos, primogênito, primeiro chefe, foi usada pelos escritores sagrados com o sentido de importância, prioridade, posição, primazia, preeminência. Ou seja, Jesus encarnado tem a primazia na criação. É a imagem do Deus invisível, porque é Deus. Conhecer a Deus é o mesmo que conhecer a Cristo em virtude da unidade de natureza e do Pai e do Filho. Então, a problemática é o seguinte, que o momento que houve da criação de Jesus é quando da sua encarnação. Quando da sua encarnação, realmente houve um momento disso acontecer. Mas o seu espírito, que é uma unidade com Deus, ele já existia desde os tempos eternos. Então não foi criado esse espírito. Então essa é a confusão. O início da criação, da existência de Cristo é a encarnação. Essa sim teve um momento na história. Agora, do seu espírito que forma a unidade com Deus, não tem nada a ver. Não tem momento. Porque sem ele não era possível ter Deus Pai nem Deus Filho. Não tem como. Essas três pessoas têm que existir. Elas existem desde a eternidade para poder existir o Deus único. Não tem como uma ficar desfiliada da outra. Terceira parte. Implicações do arianismo na atualidade. Agora nós vamos ver o comentarista indicando onde esse ensino errôneo de Ario existe na nossa atualidade. Primeiro, a tradução do Novo Mundo. A exemplo do arianismo, há um movimento religioso que usa a Bíblia fora do contexto por meio de uma versão exclusiva das Escrituras, denominada de tradução do Novo Mundo. Trata-se de uma versão tendenciosa. Veja alguns exemplos de suas falsificações. E a palavra era um Deus. Deus com D minúsculo. Visto que o texto correto é: e a palavra era Deus. E o verbo era Deus. O texto sagrado declara: grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo. Tito 2,13. Nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. 2 Pedro 1,1. Essas passagens falam textualmente que Jesus é Deus. Entretanto,
A tradução do Novo Mundo diz: do grande Deus e do nosso Salvador Jesus Cristo. Do nosso Deus e do Salvador Jesus Cristo. Mudaram o texto sagrado acrescentando um do, onde não existe no texto grego, para desvincular a divindade de Jesus. Então a tradução do Novo Mundo, ele não quis falar o nome da qual organização que a pertence, é das Testemunhas de Jeová. Texto completamente adulterado. Não é fiel ao grego. Não é fiel, a tradução não é fiel. Os tradutores são infiéis, são injustos, enfim, colocaram artigos, colocaram termos que não existem quando se traduz do grego para a língua portuguesa. Como, por exemplo, aqui, ó, o versículo mais famoso, João 1:1, ó, que eles traduziram assim, ó, e a palavra era um Deus. Eles colocou o termo um e Deus com D minúsculo para inferiorizar Jesus. Isso é uma grande covardia. Quem segue um movimento desse ou não tem entendimento disso, segue de forma inconsciente, ou se sabe disso, é realmente uma pessoa desonesta. E continua nos versículos que fala assim, ó, do grande Deus e Salvador Jesus Cristo, colocaram assim, ó, do grande Deus e do nosso. Colocou um Edo para separar o termo Deus de Salvador. Para dizer, ó, não, Deus é o Pai e o Salvador é só para Jesus. Então, para separar, fizeram mais essa corrupção. Então, realmente não são justos, realmente não são honestos na tradução que utilizam da Bíblia por parte delas. 2. Os movimentos orientais. Nenhum deles reconhece a divindade de Jesus e para os panteístas monistas não existe trindade nem Jesus. O movimento Hare Krishna, por exemplo, nega a divindade de Jesus e nem acredita que ele seja o Salvador, pois vê o Senhor Jesus como um mero guia espiritual e uma das inúmeras encarnações de Krishna. 3. Outros grupos. O Jesus do Alcorão é um mero mensageiro. Não é reconhecido como Deus, nem como Filho de Deus, nem como Salvador, nem morreu e nem ressuscitou. Então o Alcorão nega tudo isso aí. As religiões reencarnacionistas recusam a deidade absoluta de Jesus, a sua ressurreição dentre os mortos, e não reconhecem a sua singularidade. O Jesus deles não passa de mais um médium, ou um dos grandes mestres e filósofos. No entanto, a Bíblia nos mostra que Jesus é muito mais. É o Deus em forma humana. Então, todos esses movimentos aqui, esses grupos, eles não reconhecem que Jesus é Deus. Conclusão. Diante do exposto, a conclusão bíblica é que somente Deus pode salvar. Somente Ele é o Salvador. Se o Senhor Jesus não é Deus, logo não pode ser Salvador. Então, negar a divindade de Jesus é negar a salvação. Então, esse é o problema. Que nesse caso aqui, esse grupo, por exemplo, das Testemunhas de Jeová, eles são unitaristas, né? Que apenas existe só o Pai, que Jesus não é Deus, que o Espírito Santo não é Deus. Então, quando você nega que Jesus não é Deus, que ele não é o Jeová, porque na Bíblia mostra que Jesus é o mesmo Jeová, quando você nega isso, você coloca a sua salvação em jogo. A pessoa não vai, porque tem que passar, tem que aceitar Jesus, tem que passar pelo caminho que é Jesus, e a pessoa não vai adorá-lo, não vai orar a ele, não vai conversar com ele na oração. Então é um problema grave que conduz à eterna perdição. Então esses grupos que negam que Jesus não é Deus, eles estão indo de caminho à perdição, ao inferno. Eles estão indo ao inferno, porque eles estão negando que Jesus é Deus. Isso é errado. Isso não é justo e correto. Então, por isso é que precisam ser denunciados e a doutrina correta precisa ser transmitida. Então, esse é o comentário da revista para este vídeo, em que nós precisamos, então, reconhecer a divindade de Jesus, adorá-lo, orar a Ele, cantar a Ele, para poder estarmos adorando ao verdadeiro e único Deus, Criador de todas as coisas. Então, esta é a lição de número 5 que nós comentamos neste vídeo, né? A próxima lição, se Deus nos permitir, será a lição de número 6. O Filho é igual com o Pai, que é esta aqui. O Filho é igual com o Pai, que comentaremos no próximo vídeo, se Deus nos permitir. E mais uma vez, quero pedir, caso você ainda não seja inscrito no canal, se inscrever, deixar o seu like, ativar o sininho das notificações, compartilhar o vídeo.
E muito obrigado e até o próximo vídeo.